Olá, meu nome é Lucídio, eu sou cientista político e vou falar do livro Do Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau escreveu do Contrato Social em 1762, ou seja, antes da Revolução Francesa. Para Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O homem nasce livre, mas por todos os lados se encontra preso a ferros. Para Rousseau, a ordem social é fundada em convenções. O rico propõe ao pobre explorá-lo, e o pobre tem o direito de servir ao rico e proteger os seus bens. Por isso, Rousseau propõe refundar a sociedade civil. Para Rousseau, dois princípios são importantes: o contrato social e a vontade geral. Vou falar primeiro do contrato social. O contrato social, para Rousseau, é um pacto de todos com todos. O contrato social é uma associação que defende e protege a pessoas e o bem dos associados. Cada homem, unindo-se a todos, só obedece a si mesmo e permanece livre, tão livre quanto antes do contrato. O contrato social é uma alienação total. Dando-se por inteiro, a condição é igual de todos. O contrato social é a passagem do estado de natureza para a sociedade civil. A partir do contrato social, existe liberdade, porque existe igualdade de posição jurídica. O homem deixa o instinto do estado de natureza e, a partir do contrato social, passa a agir com razão, justiça e moralidade. Agora eu vou falar da segunda ideia importante para Rousseau: a vontade geral. A vontade geral é um princípio ético. Cada um põe em comum a sua pessoa e todo o seu poder sob a direção da vontade geral. Assim, recebemos coletivamente cada membro como parte indivisível do todo. Com a vontade geral se forma um corpo moral, um corpo coletivo, indivisível. A vontade geral só visa o interesse comum. A vontade geral só se revela em uma sociedade igualitária. Para Rousseau, a vontade geral impõe a supremacia do bem público sobre o bem privado. A liberdade natural, a liberdade do estado de natureza, é a vontade do particular. Mas, com o contrato social, há a liberdade civil, que encontra limite na vontade geral. Para Rousseau, todos devem ser forçados a obedecer à vontade geral. Todos devem ser forçados a serem livres. A liberdade decorre da igualdade de posição jurídica. Com a igualdade jurídica, se suprime a relação de dominação de um indivíduo sobre o outro. A igualdade é garantida por leis feitas sob a vontade geral. A usurpação e usufruto da terra que existia no estado de natureza é transformada em direito e propriedade com a existência de leis feitas sob a vontade geral. Rousseau não defende
a igualdade absoluta de poder e riqueza. Ele diz que nenhum homem deve ser tão opulento ao ponto de comprar outra pessoa, e ninguém deve ser tão pobre ao ponto de querer se vender. A propriedade, para Rousseau, deve cumprir alguns requisitos. Primeiro, a propriedade não poderia ser ocupada por outra pessoa anteriormente. A propriedade deve existir para a subsistência. E, por fim, ela deve ser cultivada pelo próprio trabalho. Para Rousseau, obedecer às leis, sob a vontade geral, é ser livre. O poder legislativo, exercido pelo povo, é inalienável e indivisível. A soberania do povo se manifesta por meio das leis. O governo, o poder executivo, é só um corpo intermediário encarregado da administração, da execução das leis. Para Rousseau, a democracia é apropriada para estados pequenos. Rousseau está pensando na democracia grega, na democracia dos antigos. Para Rousseau, a democracia existe, mas tem uma desvantagem. Na democracia, o poder executivo e o legislativo se misturam, e isso favorece os interesses particulares. Outra forma de governo, para Rousseau, é a aristocracia, que é a forma preferida de Rousseau. Para ele, a aristocracia é apropriada aos estados de tamanho médio. A vantagem da aristocracia para Rousseau é que ela faz uma eleição de sábios para governar. Já a monarquia só é apropriada para grandes territórios. A monarquia tem a vantagem de ser forte e ágil. O príncipe é um depositário do poder. A desvantagem da monarquia para Rousseau é que ela é ocupada por pessoas que não têm mérito para governar. Rousseau faz um alerta. Nunca existiu formas de governo puras. E para Rousseau, as formas de governo podem degenerar. Primeiro, quantitativamente, ou seja, quando aumenta o número de pessoas na administração, quando se passa da democracia para a aristocracia e da aristocracia para a monarquia. A segunda forma dos governos degenerarem é qualitativamente, isto é, quando a vontade geral é usurpada. Para Rousseau, a soberania da vontade geral, exercida pelo povo, não pode ser delegada, não pode ser representada. Os deputados são apenas comissionários do povo. Para Rousseau, só existe o contrato de associação, o contrato que cria a sociedade civil. Para Rousseau, não existe um contrato de submissão, um contrato em que o povo se submete ao poder de um governo. O povo pode destituir o governo quando quiser. Para Rousseau, a permanência física de uma pessoa em um território já é a aceitação tácita do contrato social. Para Rousseau, o contrato social é um pacto que se manifesta por unanimidade. Após isso, as leis feitas sob a vontade geral são feitas por maioria.
pela vontade da maioria. Rousseau ressalta que em momentos em que o Estado corre perigo, pode-se eleger um ditador, mas sempre com um mandato fixo, com um mandato temporário. Por que Rousseau é estudado até os dias atuais? Porque Rousseau é o grande herói, é o grande inspirador e teórico da Revolução Francesa. Até hoje, a ideia de que todo o poder emana do povo é inspirado em Rousseau.